Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da relação dos espíritos conosco, mais especificamente de trabalhador, de médium, assim por diante. Eu conversei com a pessoa que coordena ali o cinema aqui de Votuporanga, ainda não está em cartaz aqui, mas eu estive conversando com algumas pessoas que assistiram o filme O Predestinado, que é a história de Arigó, do médium Arigó e Dr. Fritz. Dizem que o filme é muito bom, diz que é um filme emocionante, bem desenvolvido, assim, a história é bem desenvolvida. Então fica aí a sugestão, Deve estar passando em alguma TV paga aí, dá para assistir, A Netflix deve estar passando já, Dá para assistir. Está passando no cinema em Rio Preto. Eu sei que aqui em Votuporanga ainda não está, mas aí fica como sugestão. As pessoas que assistiram me disseram que o filme é muito bom, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Vamos fazer, como de hábito, a nossa prece. Vamos orar. Busquemos neste momento a tranquilidade, a paz, a quietude interior. Vamos buscando neste momento, através da respiração e da própria oração, desacelerarmos a nossa mente e irmos sintonizando, vinculando-nos a este espaço, a essa energia, a essa vibração. Vamos aos poucos entrando na conexão com a espiritualidade, entrando na conexão com a equipe espiritual que nos envolve, que nos dá a assessoria, digamos assim, para que tenhamos um bom estudo, para que aprendamos e, se possível, também possamos ser tratados em nossas necessidades mais urgentes, o que nós sabemos que acontece em toda e qualquer atividade de ordem espiritual. Então aproveitemos este momento para que a nossa oração mais profunda, estimulada pelo próprio ambiente, estimulada pela presença dos benfeitores espirituais, que essa nossa oração também possa ser mais profunda, sincera, ostensiva, para que essa nossa prece, como nos recomenda Dr. Hans, tenha uma qualidade vibracional. É o quanto nós colocamos de verdade na oração, é o quanto nós colocamos de energia, de sinceridade, é a nossa postura íntima. Estes elementos determinam este padrão da prece, esta vibração da prece, e que a nossa prece nesse momento seja assim, com essa qualidade vibratória, para que a gente possa sair daqui revitalizados em nossa fé, revitalizados em nosso trabalho, seja ele profissional, espiritual, revitalizados para enfrentarmos as questões do dia a dia. Por fim, que Jesus abençoe essa casa, que Jesus abençoe as nossas atividades e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. A gente fez aí uma rápida divulgação pela importância do tema. Para quem assistiu, nós fizemos no último domingo, na live do Dr. Klaus, o tema A Criança Interior. E nós ali, por 45 minutos, discorremos um pouco sobre o que é a criança interior ferida, a criança interior traumatizada, que muitos de nós trazemos para a idade adulta. Fizemos ali algumas explicações
sobre a ótica da psicologia, da psicanálise, assim por diante. E no próximo domingo nós vamos fazer a segunda parte, aí sim abordando os mecanismos de fuga que todos nós, ou quase todos nós, nos utilizamos para lidar com essa criança ferida e que na idade adulta nós temos uma dificuldade em lidar. Então, para quem gosta do tema, vale a pena a gente assistir a segunda parte. Se não assistimos a primeira, vale a pena assistir a primeira, para depois assistirmos a continuação neste domingo, tá certo? Um tema aí direcionado ao autoconhecimento, etc. e tal. Muito bem, vamos às questões da relação com os espíritos. Deixa eu ver aqui, eu não vou na ordem não. Deixa eu ver aqui para onde é que eu vou. Vou nessa daqui. Como é a relação médium com o seu guia espiritual? Nós precisamos considerar aqui a particularidade de cada situação. Sempre que nós falamos sobre trabalho, sobre métodos de trabalho, sobre casa espírita, sobre o médium A, o médium B, o médium C, a gente precisa lembrar que não existe uma regra, digamos assim, absoluta, que não existe uma regra inflexível. Quando você vai estudando a mediunidade, quando nós vamos ouvindo os espíritos, nós temos, por exemplo, algumas orientações a respeito daquilo que não é aconselhável. Por exemplo, não é aconselhável que o médium dê passividade para espíritos em sua casa. Não é aconselhável que no Evangelho do Lar a gente transforme aquele momento numa sessão mediúnica. Não é aconselhável que a gente, sem ter um parâmetro, saia aplicando passe fora da casa espírita, em todo mundo que nos pede. Então, assim, existem algumas recomendações que nós precisamos levar em consideração, sem dúvida alguma. Agora, quando nós falamos da relação do médium com o guia espiritual, com o mentor, com o benfeitor, e aí a gente usa a definição que quiser, isso também a gente tem que considerar a individualidade de cada relação. O que nós não podemos esquecer é que normalmente, e aqui nós vamos agora para o genérico, normalmente funciona assim: os benfeitores, eles não estão e nem poderiam estar o tempo todo perto de nós. Evidentemente que os espíritos, me servindo aqui de uma expressão bem simples, têm mais o que fazer. É por isso que os benfeitores, eles gostam muito, eles têm uma preferência por horários marcados, por horários pré-definidos, por situações em que eles, os espíritos, foram comunicados que em determinada situação eles serão solicitados. A gente não pode, por exemplo, assumir o compromisso de que um espírito vai falar, ou vai dar uma orientação, ou vai fazer algum tratamento, sem antes entrar em contato com o espírito e ter ou não a confirmação. Evidentemente, o espírito ou os espíritos, eles podem, por vontade própria, de repente virem. Eu me lembro, e eu já comentei isso aqui com vocês, só para me servir de um exemplo, que há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, nós estávamos conversando com o Lindomar pelo telefone, fazendo um tratamento, e na ocasião eu expus a ele o meu desejo, que nós estávamos em plena pandemia, eu expus a ele o meu desejo de realizar um trabalho de tratamento espiritual à distância, como o Dr. Hans já fazia. E o Lindomar me disse assim: olha, Aguinaldo, precisamos ver com os espíritos, porque tem uma logística, tem uma dinâmica. Se o grupo vai fazer um tratamento espiritual à distância, naturalmente se precisa de médiuns, precisa-se de uma quantidade maior de espíritos. Então a gente precisaria consultar a espiritualidade para vermos se eles aprovam, se eles querem que isso seja feito. Então eu vou amanhã, depois, durante a semana, me concentrar. E quando ele disse isso, imediatamente, olha só que coisa interessante, nós estávamos falando pelo telefone,
Ele disse: olha, o doutor chegou aqui agora e está dizendo que sim, que é para fazer, que ele autoriza a fazer, que pode fazer. Então assim, foi uma coisa que nós não havíamos combinado, não havíamos nada, e aconteceu. Aí vem aquela história assim, né? Aguinaldo, e a questão de evocar os espíritos? Isso sempre trouxe uma discussão muito grande no movimento espírita. Porque o que nós aprendemos? De novo, aquilo que é recomendado. Olha, é melhor não se evocar espírito, porque de repente você não sabe se aquele espírito que foi evocado, o que é evocar? É você pedir a presença do espírito X. O grupo faz uma oração, algum médium se concentra, nós estamos aqui orando, nós estamos evocando, nós estamos pedindo que o espírito fulano de tal venha aqui trazendo uma mensagem, conversar conosco. A recomendação é que não se faça. Por quê? Porque a gente não sabe justamente se o espírito pode vir ou não. Se ele não deu uma dica, se ele não disse antes que viria. Ah, mas é proibido? Creio que não, porque Allan Kardec evocava os espíritos. Se você pegar lá o livro O Céu e o Inferno, é uma obra que Allan Kardec construiu evocando espírito. Ele evocou criminoso, ele evocou suicida, ele evocou pessoas de bem, ele fez uma evocação para que aquele processo acontecesse. Então assim, a gente tem que ter bom senso e tem que ter coerência. Via de regra, quando nós ficamos no genérico, a relação ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser bem estabelecida. E a gente vai citando os exemplos aqui da casa. Quando é que o Klaus faz os procedimentos de cirurgia espiritual? Terça-feira, a partir das 2 horas da tarde. E outro dia, só se combinar com ele antes. Só se ele disser que por alguma razão vai vir. Só se ele disser que por alguma razão vai acontecer. Eu tenho visto alguns médiuns e me parece que essa seja a postura mais adequada. Quando há uma necessidade de fazer um tratamento, uma pessoa passar mal, porque pode acontecer, você está aqui numa sexta-feira, alguém que está assistindo a palestra passa mal. Tem lá um processo espiritual, uma obsessão, ou mesmo fisicamente, a pessoa tem uma queda de pressão, não pode acontecer? Não é dia de tratamento, a pessoa vem na palestra e passa mal. Hoje é um dia de estudo. De repente alguém passa mal, seriamente mal, tá, vamos atender. Nós não vamos dizer assim, leva a pessoa lá para fora, põe na calçada para não atrapalhar o estudo e pede para ela voltar terça-feira. Se ela não morrer até lá, ela volta e a gente atende. Ninguém vai fazer isso, né? Sim, nós vamos atender, mas aí é que está o detalhe, nós vamos atender como? Com quem, com qual espírito, o que é que vai ser feito? Ó que interessante, como é que a gente vai saber? Então, a gente não sabe. Então, o que é prudente fazer? Natural, conduzimos a pessoa até a sala, fazemos uma prece, oramos e a gente aguarda. Vamos ver o que vai acontecer. Se vem o espírito A, se vem o espírito B, se vem o espírito C, se vai fazer o procedimento X, se vai fazer o procedimento Y, assim por diante. A princípio, não assumimos compromisso com nenhum espírito em particular. Olha, vamos lá ver o que acontece. Vamos fazer uma prece, vamos orar, vamos entrar em sintonia e aí a gente vê o que pode acontecer. Simples assim. É assim que a gente deve fazer. Que aí a gente faz usando alguns critérios que nos dão segurança para fazer isso ou aquilo. Tá certo? Por isso que muita gente diz assim para mim às vezes: Aguinaldo, o que o Dr. Klaus acha? E eu digo com muita tranquilidade: sei lá, não sei. Mas o que ele falou? Não falou nada, não encontrei com ele. Nem tem obrigação de encontrar e também não tem obrigação de encontrar comigo. Quando eu encontrar ele, eu pergunto. E quando você vai encontrar? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia, porque naturalmente eu encontro mais obsessores, perseguidores, perturbadores, desequilibrados, né? Os guias que a gente vê com menos frequência. Quando a gente vê, a gente pergunta. Uma outra dúvida: um espírito pode trabalhar com quantos médiuns e em quantos lugares? Bom, ele pode trabalhar com quantos médiuns ele quiser. Ele pode trabalhar em quantos lugares ele quiser. Não existe nenhuma obrigatoriedade ou nenhum contrato que especifique que o espírito X vai trabalhar com o médium X a vida inteira e aquele espírito não vai se comunicar em outra casa por outro médium. Isso não existe. O que a gente observa é que normalmente um espírito que tem um trabalho, digamos assim, mais ostensivo, ele permanece
a maior parte do tempo com determinado médium. Isso não significa que esse espírito não possa realizar algum trabalho com outro médium, em outra casa, em outra situação. Quase sempre, o que esse espírito faz? Eu já vi muito isso acontecer. Então vamos imaginar assim, determinado espírito trabalha na casa X, escreve livros pelo médium X, é um espírito relativamente conhecido. E aí esse espírito, por uma questão de sintonia, resolve escrever ou fazer algum trabalho com outro médium. Mas aí, se ele der o nome dele, vai criar uma confusão, porque vai gerar melindres. Aí alguém vai falar assim: nossa, você viu tal médium? Está roubando o espírito do outro médium lá. Você viu? Sequestrou o espírito não é dele, é do outro médium. O médium pegou para ele, e aí dá uma confusão. Aí o que esse espírito pode fazer? Como eles não se preocupam com nomes, ele aparece em outro lugar, fala que chama José, que chama João, que chama Pedro, e pronto, e faz o trabalho que ele tem que fazer, e assina lá José, não tem problema nenhum. E aí mais tarde, quando o povo desencarnar, vai descobrir que aquele espírito era o mesmo que o outro, só que para evitar confusão, ele deu outro nome. E dá confusão por quê? Por causa daqueles problemas velhos, da vaidade, né? Do melindre, da gente querer holofote, só por causa disso. Isso que dá problema. Então, de uma forma geral, os espíritos podem se comunicar onde eles quiserem. A gente sabe, por exemplo, que Dona Benedita Pimentel, por ela ter vivido a vida toda em Valentim Gentil, ela atua muito lá. Valentim hoje acho que tem 3 centros, pelo menos era 3, eu acredito que seja 3 ainda, um no sítio, e a gente recebe informações e ela trabalha. No centro que eu comecei, ainda quando bem criança, lá no Bezerra de Menezes, que fica, bom, na minha época era no final da avenida, né? Agora a avenida já não é mais o final, né? A avenida vai embora porque cresceu, né? Lá no Bezerra de Menezes, tem até lá uma foto dela, ela atua lá. Quando eu ia num outro centro, que inclusive tinha um nome, tem o nome dela, Centro Espírita Benedita Pimentel, e nós tínhamos lá a médium Dona Leonilda, que inclusive desencarnou há uns 3 anos atrás, 4 anos que ela desencarnou. Ela era, Dona Benedita, o espírito que dava orientação através da Dona Leonilda. Toda vez que era um tipo de trabalho lá, que as pessoas podiam fazer consulta. Não sei se eles têm esse trabalho ainda, mas era um trabalho muito comum, das consultas. Quantas vezes eu fui lá fazer consulta, mesmo antes de eu trabalhar com a Dona Benedita? Era ela que incorporava, ela que dava orientação. Isso não tem problema algum. É o que eu disse, quando o espírito tem um trabalho mais específico, é claro que até por uma questão de falta de tempo, ele se comunica menos em outros lugares, através de outros médios, assim por diante, mas nada impede dele fazer isso. Então, quantos lugares e com quantas pessoas o espírito pode trabalhar? Com quem ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser. Aguinaldo, mas aí não gera uma situação de poder acontecer uma mistificação? Sim, claro que sim, sem dúvida. Eu me lembro de uma vez, e você vê, é um problema isso, né? Que uma pessoa me disse assim, isso há muitos anos atrás, pessoa conversando comigo pelo Face, pelo e-mail: nossa, Aguinaldo, nós estamos muito felizes, eu já tinha ido lá naquela região, não vou falar a região aqui, eu já tinha ido lá várias vezes fazer palestra, tudo. Nossa, Aguinaldo, nós estamos muito felizes aqui, Dr. Klaus tem trabalhado conosco, ele tem vindo toda a sessão, dá orientação. Tá bom, falei nada, eu não quero nem saber, não vou nem perguntar, eu vou ficar quieto aqui. Aí no outro e-mail: nossa, nós estamos muito felizes com o trabalho, o Klaus está sempre aqui, sempre aquele jeito dele, brincalhando, sorridente, brincando com tudo. Quando ela disse isso, ó, o negócio entornou o caldo, né? E aí, o que fazer? Bom, a princípio eu fiz o que manda o bom senso, fiquei em silêncio. Mas aí, num terceiro e-mail, ela fez o que ela não poderia ter feito, mas ela fez. Aguinaldo, o que é que você acha? Bom, aí eu tive que dizer. Resultado, nunca mais me convidaram para ir lá, né? Nunca mais voltei na região.
né? E aí não sei o que aconteceu com o Klaus deles, não sei o que aconteceu com a sessão, né? Então você vê, poderia ser? Poderia, claro que poderia, sem problema nenhum. Mas aí quando ela falou das características, do método de trabalho, não, porque um espírito falando através de outro médium, atuando através de outro médium, claro que dá uma diferença. Sim, sem dúvida, dá uma diferença. Não é exatamente igual, porque o espírito, ele assimila muito as características da pessoa encarnada. Então não é igual. Agora, quando você muda muito, quando há uma mudança muito radical no jeito de ser, no jeito de falar, no jeito de atuar, aí você já fica com o pé atrás. Poxa, está muito diferente, né? Esse espírito não trabalha exatamente assim. E aí eu costumo fazer isso. Nunca perguntei para o Klaus se ele trabalha em outro lugar, né? Se ele não trabalha, não me interessa saber. Nós tivemos essa situação, foi a única situação que nós tivemos do Dr. Klaus. Por exemplo, eu me lembro que quando eu ia muito a São Bernardo do Campo, eu ficava lá hospedado na Glorinha, que inclusive também já desencarnou. Vocês viram que a única que não desencarna é a Célia, né? Fulano desencarnou, desencarnou, e a Célia continua aqui. Que também desencarnou, lá através do médium Edson, que atende até hoje, mas hoje ele atende São Caetano. Eu conheci o Edson muito antes da gente começar os trabalhos de cirurgias espirituais aqui. Eu ia lá na Dorinha, ficava lá. Aliás, um dos livros da Dona Benedita, deixa eu ver se eu lembro o nome do livro que foi. Alguém se lembra aí do nome dos livros da Dona Benedita? Os Sãos, é isso. Os Sãos não precisam de médico. Qual que é o nome do outro mesmo? Tudo é possível. Tudo é, então é os Sãos mesmo. Que é um livro que tem mais páginas. Ele foi psicografado quase que totalmente lá na casa da Glorinha. Uma vez que eu fui para lá, acho que eu fiquei 12 ou 15 dias lá, né? Não queria mais voltar. E fiquei lá, e aí eu trabalhei no livro lá e deixei ele quase pronto lá. E o Edson, ele incorporava, como incorpora até hoje, o Dr. Hans. Só que não é o Dr. Hans que trabalha com o Lindomar, porque a característica é completamente diferente. Porque eu fui atendido muitas vezes pelo Dr. Hans lá em São Bernardo do Campo e pelo Dr. Hans de Ilhéus, né? Muito mais vezes ainda, né? Características diferentes, né? Nome, é o mesmo nome. Quem atende aí? José. Mas qual José? Vixe, tem José. O teu José não é o meu José, é outro José, assim por diante, né? Aí é uma questão de cada um. Deu para entender? Beleza. Vamos em frente então. Quando e quem determina uma tarefa mais ostensiva, médium espírito? Olha, geralmente, há uma combinação, há uma programação pré-estabelecida antes da reencarnação, né? Kardec, Chico e tantos outros aí que realizam tantas atividades antes da reencarnação. Por quê? Porque num trabalho muito grande, os benfeitores não gostam de trabalhar com improviso. Vamos escolher um médio aí e vamos tentar. Olha, os negócios vão tentar para não dar certo. E pode comprometer o quê? A doutrina espírita. Aí é que está o problema. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu vou fazer uma palestra, e eu já fiz muitas, sobre psicanálise, sobre saúde emocional, se eu vou fazer uma palestra como terapeuta, se eu vou fazer uma palestra como psicoterapeuta, como hipnólogo, de boa, eu vou falar o que eu penso, vou dizer o que eu acho, eu não estou representando ninguém, eu estou representando o meu trabalho. Se eu falar uma besteira, problema meu. Agora, quando nós vamos fazer uma palestra espírita, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Porque você está falando em nome da doutrina. E aí a gente precisa ter um cuidado, e esse eu acho que é o cuidado maior, de você ter um embasamento daquilo que você está falando. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer que o que eu acho e colocar isso como da doutrina espírita, o que eu penso e dizer que isso foram os espíritos que disseram. Se foram, é legal, é bacana
você apontar, você dizer que livro que está, você trazer Kardec, você dizer, olha, isso aqui está na codificação, na página tal, olha, isso aqui está na revista espírita, olha, André Luiz falou sobre isso, tal, porque aí você dá embasamento para aquilo que você está falando e não fica aquela ideia assim, da sua opinião pessoal. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma senhora, uma pastora que tem ajudado muita gente. Eu mesmo tenho encaminhado as palestras dela com um monte de gente para ajudar. Que ela explique o que você faz que te leva para o inferno. Então, olha, fazer unha, usar roupa curta, assim, vai para o inferno. Vocês já viram essa pastora? Isso, mesmo não pode depilar. Se depilar, vai para o inferno. Então já serve aí uma dica para as mulheres, então tome cuidado com isso. Então assim, a gente para ajudar, a gente vai encaminhando essas palestras, né? Então é aquelas coisas, aí você entra assim, pode ser uma má intenção, a pessoa quer aparecer na mídia, etc e tal. Pode ser uma questão interpretativa, a gente está aqui brincando com a pastora que eu lembrei dela agora. Mas pode ser uma questão interpretativa e pode ser uma situação assim que a gente desconhece. Eu tomo muito cuidado com isso. Outro dia uma pessoa disse assim para mim, eu achei muito interessante, porque ela perguntou minha opinião. E eu dei a minha opinião, e depois voltei atrás e disse, não, peraí, deixa eu fazer outra pergunta aqui, que eu acho que eu me precipitei. Porque ela perguntou assim, um parente lá dela, né, digamos assim, bem materialista, bem apegado à matéria, uma pessoa que não tinha espiritualização nenhuma, de repente sofreu um acidente de carro e desencarnou, uma morte traumática. Um mês depois, ele mandou uma mensagem psicografada, através de um médico, consolando a família. E aí a pessoa disse assim, Aguinaldo, isso pode acontecer? Considerando as características que ele tinha aqui na Terra, em tão pouco tempo de desencarnação, e ainda num acidente violento? Eu disse, é um pouco difícil, é pouco provável, né? Disse desse jeito, olha, eu acho que é muito pouco provável, tem que ver aí se o médium não se equivocou, né? Se o espírito não mistificou. Então assim, na minha opinião, eu acho muito difícil ser o seu parente. Tá. Aí depois eu fiquei pensando, falei, não, eu acho que eu não devia ter dado essa opinião, porque eu não tenho elementos para dizer isso. Aí eu mandei uma mensagem para ele e disse, escuta, me diga uma coisa, deixa eu voltar ao assunto. Na carta psicografada, o espírito disse alguma coisa que dava uma certa comprovação que era ele? Vocês, assim, no que ele escreveu, vocês conseguiram enxergar nas entrelinhas que era ele? Ela disse assim, não, Aguinaldo, mas ele citou o nome de todos os filhos e de todos os 10, nome e sobrenome, sem errar nenhum. Aí eu me lembrei de uma coisa que o doutor Inácio explica. O doutor Inácio explica isso, que muitas vezes nas cartas consoladoras, um ente querido, um amigo muito próximo, fala em nome daquele que não tem condição de escrever, justamente para consolar a família. Por exemplo, a Célia desencarnou, imagine só quando isso acontecer, vai ser feriado em Votuporanga, 3 dias de luto o prefeito vai decretar, né? A Célia desencarna, e a Célia não está bem, está lá no hospital, está assim ainda perturbada, não está aceitando a morte, mas os familiares dela aqui na Terra estão muito aflitos e tal. Aí chega lá um espírito, chega lá o Dr. Fred, que é mais linguarudo, e diz assim, ô Célia, deixa eu te perguntar um negócio, se você fosse dar um recado para os seus familiares, o que você iria dizer para ela? Para eles, eu não consigo, não estou perguntando isso não, se você pudesse encontrar a sua família, o que você diria? Eu diria que eu estou viva, que eu não morri, para eles terem uma religião. Tá bom, chega. Aí ele vem, o médico lá fotografando, olha, vê se vocês tomam um jeito na vida, arrumam uma religião, eu estou vivo, eu não morri, assina. Sério? Foi o espírito que escreveu? Diretamente não, mas o recado veio de quem? Do espírito, então é verdade. Vocês entenderam? Porque às vezes a espiritualidade, ela tem esses recursos, não é uma mentira, para consolar as pessoas que estão aqui, mas não é necessariamente o espírito que escreve. Eu tenho um livro do Inácio também, ou do irmão José, eu não me lembro, de uma psicografia em que o espírito, aí nesse caso o espírito foi trazido para mandar uma carta para os pais, que os pais estavam muito aflitos. E o espírito começou, ele não entendia nada de mediunidade.
Ele não sabia como era esse processo. O doutor Inácio explicou: você tem que se aproximar do médium, você tem que conectar na mente dele, você tem que atuar no braço e escrever o que você quer dizer à sua família. Aí ele tentou: eu não consigo fazer isso não. Aí o próprio doutor Inácio falou assim: vem cá, deixa eu segurar na tua mão. E aí o doutor Inácio segurou na mão dele. Então, o braço do doutor Inácio, a mão do doutor Inácio, o braço e a mão do espírito, acoplada no braço e na mão do médium, e em 3 escreveram lá. E o doutor Inácio foi dizendo assim: vai pensando aí que você quer escrever, que eu vou escrevendo. E o espírito foi pensando, o doutor Inácio foi escrevendo. No final, o espírito assinou. Entendeu? Do irmão José, né? Márcia. No caso que você citou, assim, que você pôs o doutor Fred com a Célia, ele não poderia ter falado assim: a Célia pediu para falar com a mulher. Não seria mais confuso? Seria. Aí vai depender muito, Márcia. Sim. Seria pergunta, né? Se não seria numa situação dessa, no segundo exemplo que eu dei, mais correto o espírito, na hora de escrever, dizer assim: olha, a Célia pediu para dizer isso, e assinar o nome dele. A depender da família, que nós somos um bando de incrédulos, diria assim: mas não foi ele. Não, mas não foi. Será que era mesmo? Não, mas foi o espírito que escreveu, não era. E aí assim, o esforço do espírito, o esforço do médico, e por água abaixo. Eu acho que aí também, Márcia, tem uma coisa assim, do espírito do médium. Como é que nós vamos fazer aqui? Isso pode ser decidido na hora também, porque depende muito do perfil, do jeito do médium trabalhar, como fazer, porque aí a gente entra lá no começo da nossa conversa. Cada espírito, cada médium tem um jeito de trabalhar, né? Tem uma maneira de se posicionar. Então eu acredito que isso ficaria muito ali na hora, a própria equipe espiritual decidindo: olha, escreve o nome da pessoa que é melhor, vai consolar mais aquela mãe, vai consolar mais aquele pai, ou não. Mas isso que você disse seria uma possibilidade também muito interessante, poderia ser feito dessa forma. O que precisa ficar bem claro é 2 coisas. Primeiro, esse trabalho da espiritualidade, trazer as informações para nós encarnados, é muito difícil, não é uma coisa tão simples. Nós estamos engatinhando no que diz respeito à mediunidade. E a mediunidade de psicografia, nós falamos sobre isso outro dia aqui no estudo. O médium está lá, vai vir 8 ou 10 mensagens, tem 500 pessoas que quer, vibrando, pedindo que seja meu filho, que seja meu pai, que seja minha mãe. Imagine a pressão, né? Fora os obsessores que tentam atrapalhar, as interferências espirituais. Então não é uma coisa simples. E a outra coisa também que a gente tem que lembrar é que não é às vezes fácil você encontrar o médium de psicografia de cartas consoladoras, porque é um tipo de mediunidade, não é um tipo de mediunidade diferente, é uma mediunidade como qualquer outra, mas existem alguns fenômenos de ordem mediúnica em que o médium ele precisa ter determinadas particularidades para que aquilo seja processado de uma forma correta. Exemplo, um grau de inconsciência maior, isso vai facilitar o processo. Porque se for um médium intuitivo, eu, Aguinaldo, eu sou médium intuitivo, ok? Mas você poderia tentar psicografar cartas de entes queridos? Poderia. Vai dar certo? Aí a gente tem que ver. Por quê? Porque provavelmente muitas informações iriam escapar. Por ser médium intuitivo, ficaria muitas dúvidas sobre aquilo que o espírito está escrevendo. Imagine que o espírito vai incorporar, se eu sou um médium inconsciente, né, ou que tem uma inconsciência maior, eu me afasto bastante, o espírito é mais ele mesmo, e ele vai dizer assim: olha, Célia, aquela flor que você me deu está guardada na segunda gaveta da cômoda, do lado esquerdo do meu quarto. Olha que informação, detalhes. Aí eu sou intuitivo: olha, Célia, aquela flor que você me deu está guardada no quarto. Eu não vou conseguir captar a informação como precisa ser nas chamadas cartas consoladoras. Então aí o que é recomendável? Não vá para esse caminho, vai fazer outra coisa, vai trabalhar outra coisa. Deixa quem
já tem essa mediunidade específica, fazer o trabalho, sem problema nenhum. A gente poderia tentar, mas haveria muito risco de não dar certo, ok? Vamos para a próxima pergunta. Tá. Sempre serão os mesmos benfeitores a trabalharem numa casa espírita? Não. Por quê? Porque o espírito pode, por exemplo, receber outras atribuições. O espírito, ele pode ser convidado a realizar outras atividades. Então, a gente tem um grupo de espíritos que, embora possam trabalhar em outro lugar, como Dona Benedita, que nós já citamos o exemplo, eles estão vinculados diretamente à Casa Caminho de Damasco. Alguns nós conhecemos, porque estão sempre aqui: Nordestino, Pai Jacó, José Lázaro, Dr. Klaus, José de Moraes, que é um dos dirigentes espirituais. Quem mais? Essa turma. Frei Arnaldo, que está vinculado à nossa casa. Alguns espíritos aí. E de repente, um espírito desse pode receber um convite para dirigir determinada casa espírita, para fazer um atendimento em outro local. Ele será substituído por outro espírito. É mais raro de acontecer, mas algum espírito está trabalhando aqui pode ser convidado para reencarnar. Nós estamos precisando de você lá na Terra, vamos antecipar a sua reencarnação, vai deixando aí a casa, para você vir aqui para o plano espiritual se preparar para reencarnar. Pronto, ele vai deixar o posto. Então isso acontece, pode acontecer. Aqui na nossa casa não aconteceu exatamente isso. Quando nós modificamos o modelo de trabalho, por orientação da espiritualidade, ficaram os espíritos que já estavam, e outros espíritos com outras especialidades vieram trabalhar junto, que foi quando veio o Dr. Klaus, que foi quando veio José Lázaro e outros espíritos ali, que acho que quando veio também o Nordestino, outros espíritos vieram. E nessa época, eu me lembro, o José de Moraes, que era o único coordenador da casa, ele foi convidado para outras atividades, como eu já disse aqui, e ele não gosta que fala, por isso que eu falo pouco, né? Porque José de Moraes, na humildade dele, ele não gosta de falar essas coisas, mas ele coordena muita coisa na nossa região, pela experiência, pela evolução dele. Ele é responsável por uma série de departamentos aqui na nossa região. Então o Klaus ficou aí como, digamos assim, o dirigente operacional, aquele que está tomando as decisões, está fazendo as coisas, se manifesta, que coordena a sessão e tal, e o José de Moraes continua como dirigente, mas um pouco mais afastado para dar conta das outras atribuições que ele tem. Então a equipe pode mudar, a equipe pode ser substituída, a equipe pode ser acrescentada, e isso pode acontecer sem nenhum problema, tá certo? Num trabalho espiritual, todos os trabalhadores têm os seus mentores? Olha, todos os trabalhadores tem os benfeitores auxiliando, né? Não precisa ser necessariamente o seu mentor, nós já falamos sobre isso aqui, né? O meu preto velho, o meu mentor, o meu guia, né? Dá aquela impressão assim: ele dorme com você, toma banho com você, é só seu. Nós temos uma equipe auxiliando, nós temos uma equipe auxiliando os médiuns, os trabalhadores. Como nós não temos uma escala, não temos uma escala, fulano vai ficar na doutrinação, fulano vai ficar na ficha, Beltrano vai ficar na porta, o outro vai dialogar, o outro vai incorporar, o outro vai aplicar passe. Muito bem. No plano espiritual é a mesma coisa. Tem a equipe espiritual que vai acompanhar os médiuns, tem os espíritos que vão ajudar na doutrinação, tem os espíritos que vão ajudar no passe, tem os espíritos que vão ajudar na segurança. Nesse sentido, se nós estivermos bem sintonizados, todos nós estaremos sendo acompanhados pelos benfeitores para fazer o nosso trabalho. Não é um tá, o outro não tá, todo mundo. E a gente tem que parar também com essa coisa de trazer para o pessoal: o meu mentor falou, o meu guia falou. Você está trabalhando numa equipe, a equipe está te ajudando. Mas o meu mentor é José. Não interessa, é José, se é Pedro, se é João, o benfeitor está aí, está te ajudando. Vamos em frente, vamos para o trabalho. A gente se perde muito nesses detalhes que não contribuem em nada para o bom desenrolar da atividade. Então todos nós estamos acompanhados, todos nós estamos sendo ajudados, ninguém fica sem o apoio espiritual quando faz por merecer.
Estou correndo um pouquinho para dar tempo de explicar tudo. Um benfeitor pode abortar um trabalho com o médium antes de começar? Claro, sem dúvida que pode, sem dúvida. Vamos imaginar assim, que os benfeitores estão acompanhando para começar um trabalho, né, sei lá, com algum trabalhador, né, com a menina da Leandra, por exemplo, que é mais jovem, que está cheia de gás, começando agora. Nós temos um projeto para ela. Quando ela saiu daqui do plano espiritual, ela disse que faria. Então a gente está vendo aí, daqui uns 10 anos a gente vai começar. Tá, mas nesses 10 anos ele está acompanhando. E como é que ela se porta? É melindrosa, já passou por 12 centros. Num centro ela briga, no outro ela melindra. Aí ela abriu um centro para ela, fechou o centro. Aí ela cobrou para atender. Então vai chegar num ponto que os benfeitores se reúnem e vão dizer assim: o negócio é o seguinte, vamos deixar isso para lá? Não vai dar certo. Nesses 10 anos que nós estamos acompanhando, ela já tomou um caminho totalmente torto, nada daquilo que foi programado. Assim, se a gente for fazer o que está programado, vai dar problema para ela, vamos deixar quieto? Vamos. Pronto, a missão está abortada, a tarefa está cancelada. Por quê? Porque ela não fez por merecer. Ela não fez por merecer. Porque aí, até era uma última pergunta, mas eu vou dizer ela agora. Eu sempre repito essa frase, porque eu adoro ela. Quando a gente pensa assim: nossa, mas até que ponto os benfeitores, os espíritos evoluídos nos ajudam? Até que ponto eles trabalham conosco? E aí, a frase é de Odilon Fernandes, quando ele diz assim: a mediunidade se interessa pelo médium na mesma medida que o médium se interessa pela mediunidade. Simples, simples, uma definição fantástica. Então, se você não está disposto, se você nunca está disponível, se você nunca pode, se você, como eu brinquei outro dia, mais dá problema do que ajuda a resolver os problemas, claro que não dá para fazer isso. E como eu prometi, viu, Sônia, eu não vou falar para ninguém que você está saindo mais cedo, que você está levantando em pé. Tchau, Sônia, obrigado, vai com Deus, tá? Não, eu não falo para ninguém, não, pode ir. Se ninguém ouviu, ninguém percebeu, vai com Deus. Coitado. Dizem que nos estudos aqui na Terra tem muitos espíritos. Por quê? Porque são assim, aqueles preguiçosos que quando estavam encarnados não vinham no centro estudar. Aí eles desencarnam como castigo, eles voltam para cá para estudar. Olha que humilhação. Nossa, já pensou? Eu tenho que ficar sentado aqui ouvindo porque não vinha no estudo? Você vai ver o que vai acontecer com você, né? Porque no caminho de Damasco, essa pergunta é interessante, essa dúvida já surgiu muitas vezes. Por que no caminho de Damasco outros médiuns não incorporam os benfeitores? Pelo método que foi adotado, só por isso, não tem problema nenhum. Tem nenhuma preferência aí. Uma vez um médium com segundas intenções, um médium bem perturbado, perguntou assim: mas por que na sessão do caminho de Damasco só tem mulher, não tem homem? Então, em primeiro lugar, eu sou homem. Já quero deixar isso bem claro, né? Não, porque às vezes você tem que deixar. Eu estava num evento esses dias, lá viajando, e eu estava com o Marcão. E o Marcão, né, que não tem trava na língua, ficou lá no evento dizendo: olha, gente, porque eu sou gay. Não sei se vocês perceberam, eu sou gay. Então as mulheres que ficaram olhando para mim desistam, porque eu sou gay. Aí ele foi contar, quando ele contou para a mãe, para o pai, que era gay. E aí depois dele era eu que fazia a palestra. Aí eu subi lá em cima e falei: gente, para começar eu acho importante dizer uma coisa: eu não sou gay. Então, é só o Marcão, eu não sou, então eu já quero deixar claro isso. E aí depois eu disse assim para a pessoa: eu tenho culpa se os homens são mais preguiçosos? Né? Realmente é verdade. Você tem no trabalho espiritual, eu acho isso de qualquer centro espírita, muito mais mulheres do que homens. E assim, isso não tem importância nenhuma para os espíritos. A importância dos espíritos é que você esteja trabalhando. Os critérios não são esses. Não é o critério, é homem, é mulher, é homossexual. Isso aí não é critério. O critério é que você esteja trabalhando, que você esteja servindo. Então aí o critério é diferente, né? Aí para me salvar, depois entrou o seu Biga. Aí o seu Biga começou a trabalhar. Temos um homem agora trabalhando. Então o seu Biga está lá.
No do Klaus é o único, né? É o único. Domingo à noite aqui não tem nenhum. Não, de domingo não tem, realmente de domingo não tem nenhum. É fazer o quê, né? Hã? De quinta, não, na sessão de quinta tem o Ricardo. Hã? O Ricardo, não sei se o Ricardo se encaixa, vamos deixar em aberto. Então, inclusive, eu queria aqui fazer justiça. Eu sou uma pessoa que, quando eu erro, eu admito. Então, eu gostaria de admitir um erro que eu cometi. Na palestra de sexta-feira, né? Que infelizmente quem assistiu, quem não assistiu não vai assistir, porque eu prometi que ia postar ela sexta-feira, deu problema a gravação, a palestra perdeu. Então, aquela palestra sobre aceitação que nós fizemos na sexta-feira, ela não vai para o canal. O microfone deu problema aqui, não saiu a palestra. Então, voltando ao assunto, eu disse, nós estamos aqui dando um exemplo de ter cabelo, não ter cabelo, né? Porque não sabe o que é importante falar isso? Eu vou contar para vocês. Essa piada é para o Impamed. Vou adiantar para vocês. Não ia contar ela hoje. Tinha um cara que ia na igreja, e assim, na igreja evangélica. E ele era um pouco vaidoso, ele comprou uma peruca. E começou a usar peruca. Aí a assembleia da igreja se reuniu e disse assim: não, isso aí está errado. Porque você está muito vaidoso, o negócio de peruca é errado. Porque se Deus quisesse que você tivesse cabelo, o cabelo não tinha caído. Então assim, ou você tira a peruca, ou você abandona a igreja. Você pensa e semana que vem você responde para nós. Aí passou uma semana, a assembleia se reuniu de novo e perguntaram: então o que é que você decidiu? Você vai tirar a peruca ou você vai sair da igreja? Ele disse: não, com Jesus eu não perco meu vínculo da igreja, eu não saio. Se é para tirar a peruca, eu tiro, porque vocês estão certos. Se Deus quisesse que eu tivesse cabelo, meu cabelo não tinha caído, mas com uma condição: que todos vocês que usam dentadura também tirem. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, não tinha caído. Então, essa é boa. A gente vai contar ela no Impamed, tá? Então eu vou repetir, depois você não vai reclamar que eu estou repetindo, não. Olha que legal, né? A gente tem que gostar do que faz. A gente brinca, mas é uma brincadeira séria. Às vezes, a depender do tema, é claro. O meu tema do Impamed esse ano é: rir ainda é o melhor remédio. Então é claro que eu preparei uma palestra com bastante piada, com bastante brincadeira e tal. E assim, o que a gente faz de vez em quando? Como eu fiz agora. Às vezes eu acho uma piada, essa piada eu achei engraçada. Mas será que o pessoal vai achar engraçado? Aí eu conto ela solta em algum lugar e vejo a reação do público. Se ninguém rir, eu digo: essa foi mal, vou tirar, não vai dar certo. É um teste. Aí se a pessoa rir como vocês riram agora, essa é boa, essa eu vou colocar. E voltando ao assunto do cabelo, eu disse que eu não poderia brincar com o Ricardo porque o cabelo dele era comprado. E eu agora vou corrigir o meu erro. Embora ele tenha pago, o cabelo é dele mesmo, porque foi retirado de partes do seu corpo. Não, eu estou falando parte porque eu não sei de onde foi retirado, então não vou falar, né? Foi retirado de parte do seu, então é dele, tá certo. Eu me equivoquei, eu não posso dizer o cabelo dele, é dele. Não só porque ele pagou, mas foi retirado dele mesmo, ok? Então, consertei o meu erro, tá falado, né? Certo? Tem uma última pergunta aqui. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos trazer a coisa para uma reflexão séria. Sempre da brincadeira a gente tem que trazer uma reflexão séria. É assim, extremamente difícil você ter o equilíbrio de qual brincadeira você pode fazer e com quem você pode fazer. Nós temos hoje, eu não vou fazer a lista aqui, com certeza eu vou esquecer, de péssimos humoristas, péssimos, um pior que o outro, que ganham dinheiro a rodo, né? Esses influenciadores digitais, não sei por que existe influenciador, não sei por que serve essa raça, ganham dinheiro que nem não sei o que, contadores de piadas, stand-up, eu vou pesquisar agora, mas é um mais ruim que o outro, e aqueles que são um pouco engraçados são apelativos.
usam sexo, falam besteira, palavrões. Você não jamais pode se assistir com uma criança, com o teu filho, por exemplo. Então é péssimo. E assim, a questão do humor numa palestra, se você perder a mão, se você errar na piada, se você errar na brincadeira, se você exagerar na quantidade de brincadeira, você perdeu a palestra. E principal, isso que eu queria dizer agora, eu tenho esse hábito, que eu não sou bobo. Às vezes eu chego em algum lugar, aqui não, porque eu conheço as pessoas, eu sei com quem eu posso brincar, né? Mas às vezes eu chego em lugares, eu vejo uma pessoa, assim, quando a gente foi lá em Mirandópolis, né, Ricardo? Né? Que aí eu fiz uma brincadeira também, porque tinha um cara lá que tinha o cabelo, um homem, o cabelo lá, chegando no seu nervo ciático, o cara era cabeludo. O que geralmente eu faço? Discretamente chego na pessoa e digo assim, ó, posso brincar com você na palestra? Pode. Não, você não acha ruim não, de boa, posso brincar com isso? Pode. Então aí eu não corro o risco da pessoa achar ruim com a brincadeira. É um cuidado que a gente tem que tomar. Porque eu estou aqui brincando e tal, e de repente eu faço a brincadeira com a Leandra. Pô, e se a Leandra não está num bom dia? E se a Leandra não me deu essa liberdade para eu fazer a brincadeira com ela? Eu tenho um problema, né? A Leandra pode não gostar, ela pode não vir mais no centro, né? Tinha um orador muito conhecido, aliás, que ele foi fazer uma brincadeira, né? E não tinha nada a ver, mas ele falou da cabeça dela, fulano é cabeçudo, né? E ele usou uma comparação com determinada região do Brasil, querendo dizer que naquela região tinha muito cabeçudo. E uma pessoa daquela região estava lá na palestra, ele levantou e acabou com o orador. Ele falou um monte com o orador. E aí? Olha só, então não é tão simples assim, né? Estou brincando com o Ricardo, porque o Ricardo é amigo de longa data, eu sei que ele não acha ruim, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, para você não perder a medida com quem brincar, a hora de brincar. Então assim, a gente brinca muito, mas a gente conduz e sabe para onde vai. Só assim, eu aproveitei a brincadeira para dar uma tonalidade séria. A última pergunta não tem muito a ver com esse tema, mas eu quis trazê-la, nós vamos encerrar com ela. A pergunta é o seguinte: o que os bons espíritos estão fazendo nesse momento para ajudar o Brasil? Bom, então vamos resumir. O melhor seria que a gente perguntasse a nós mesmos o que é que nós estamos fazendo para ajudar o Brasil. Porque muito provavelmente, quando a maioria desses políticos corruptos que estão aí estavam sendo eleitos, ou a gente estava votando quem ganharia o BBB, ou a gente estava assistindo série da Netflix, ok? Então assim, qual é a nossa responsabilidade? Essa é a questão. Nós vivemos aí num país onde a mulher que se diz cantora e não canta porcaria nenhuma, só rebola a bunda e faz tatuagem no ânus, tem milhões de seguidores. Ok? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu estava vendo uma reportagem, os jovens, para assistir o show do Justin Bieber, é assim que fala? É assim que pronuncia, Ricardo? Você que é bom? Justin Bieber, o Bieber lá. É isso mesmo, né? Os adolescentes colocaram fraldas para não terem que sair do show e perder alguma música. Eles não beberam água, e tem um jovem que ainda brincou: eu peguei todas as fraldas da minha avó, ela nem percebeu, para não ter que parar o show para usar a fralda. Quer dizer, essa turma está fazendo o que pelo Brasil? Certo? Eu vejo muitos pais reclamando dos filhos, que são isso, as crianças dão muito trabalho. Rapaz, eu vou em restaurante, e assim, eu não sou contra não, eu acho que a tecnologia, ela está aí para ajudar. Mas o pai, para jantar sossegado, dá um tablet para o filho de 2 anos. E é o tablet que vai educar o filho dele. O celular é 9 horas por dia, né? É tudo quanto é coisa. Então assim, a gente precisa olhar para a gente. O que é que nós estamos fazendo? Você vê, se qualquer pessoa hoje encontrar um valor em dinheiro perdido e devolver para o dono, ele vira manchete do jornal. Porque fulano achou o dinheiro e devolveu. Gente, isso aí não deveria ser coisa natural? Isso deveria ser uma coisa espantosa, isso deveria ser a coisa mais natural do mundo. Então assim, o que é que nós estamos fazendo? Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Os espíritos, não tenhamos dúvida, eles estão fazendo tudo que é possível
para que o Brasil fique bem politicamente, espiritualmente, assim por diante. Assim por diante, tá certo? 9 horas, terminei no horário, muita paz, muito obrigado. Não se esqueça do orador de Juiz de Fora, sexta-feira, tá? Vamos prestigiar, vamos participar. De resto, muita paz, muito obrigado e até a próxima. Valeu!